Eu me apaixonei pelo brilho da morte. Isso foi o que Devair Ferreira disse anos depois. Ele não sabia que era morte. Era só um pó azul. Suave, bonito. Chamou a família. Chamou vizinhos. Distribuiu fragmentos como se fossem pedras preciosas. Esse homem não era louco. Não era malicioso. Era o dono de um ferro velho em Goiânia que encontrou algo que nunca deveria ter estado ao seu alcance. A pergunta que esse vídeo quer responder não é porque ele tocou no material. É quem colocou o material lá. Tudo começa 2 anos antes da catástrofe. Em 1971, o Instituto Goiano de Radioterapia, o IGR, importou um equipamento de radioterapia fabricado na Itália, uma bomba de césio-137, usada em tratamentos de câncer por mais de uma década. Em 1985, o IGR encerrou suas atividades naquele endereço, mudou de sede, levou o equipamento de cobalto-60. O de césio-137 ficou para trás. O prédio entrou em uma disputa judicial. O IPASGO foi declarado novo proprietário. Em 1987, iniciou uma demolição parcial. O prédio ficou sem telhados, sem portas, sem janelas. E o equipamento continuou lá dentro. Durante 2 anos, nenhum órgão verificou aquele local. A CNEM afirmou que não foi notificada. Os responsáveis do IGR afirmam ter comunicado. A disputa sobre quem sabia o que se arrastou por décadas nos tribunais. O que não está em disputa. Durante 2 anos, um equipamento radioativo ficou em um prédio aberto, em uma área urbana, sem sinalização, sem fiscalização, sem controle. 13 de setembro de 1987. Wagner Mota Pereira, 20 anos. Roberto dos Santos Alves, 21 anos. 2 catadores que vasculhavam as ruínas do IGR, em busca de sucata, encontraram o conjunto metálico do equipamento. Pesado, feito de aço e chumbo, parece valioso. Carregam no carrinho de mão. No mesmo dia, os 2 começam a passar mal. Náuseas, tontura, vômitos. Pensam em comida estragada. Ignoram. 5 dias depois, vendem a peça para Devair Alves Ferreira, dono de um ferro velho no setor aeroporto. Devair manda 2 funcionários terminarem de desmontar a máquina, Israel Batista dos Santos e Admilson Alves de Souza. Dentro encontram uma cápsula. Dentro da cápsula, um pó branco, parecido com sal de cozinha, que emitia uma luminescência azul no escuro. Devair ficou fascinado. Então ele tomou a pior decisão possível. Levou para casa. Chamou vizinhos, amigos. Distribuiu fragmentos enrolados em papel. Seu irmão Ivo levou um pedaço. Colocou sobre a mesa de jantar. Sua filha, Leide Alves das Neves Ferreira, tinha 6 anos. Brincou com o pó no chão. Comeu sem lavar as mãos. Ingeriu partículas de cloreto de césio-137. O césio-137 é um isótopo radioativo artificial. Não existe na natureza. É subproduto da fissão nuclear, com meia-vida de aproximadamente 30 anos. O cloreto de césio, a forma específica do acidente, tem uma propriedade particularmente perigosa. É altamente solúvel. Dispersado, penetra na pele, superfícies, solo e água. Na escala internacional de acidentes nucleares, que vai do 0 a 7, o acidente de Goiânia foi classificado como no nível 5. Acidente com consequências de largo alcance. Uma radiografia expõe o corpo humano a 1 milésimo de Gray. Entre 1 e 4 Grays, células sanguíneas começam a morrer. Acima de 4 Grays, a exposição pode ser fatal. As vítimas diretas de Goiânia foram expostas entre 5 e 7 Grays. 2 semanas após o início da exposição, Maria Gabriela, a esposa de Devair, ficou desconfiada. No dia 28 de setembro, ela levou a cápsula para a Vigilância Sanitária Municipal. Lá o material ficou por 2 dias sobre uma cadeira, sem isolamento, sem protocolo, sem evacuação. Foi o físico Walter Mendes Ferreira quem identificou o que estava acontecendo.
Acidente radiológico. O primeiro no Brasil. O maior já ocorrido em área urbana no mundo. Quando as autoridades foram acionadas, o Césio já tinha se espalhado por casas, roupas, veículos, o ferro velho e a própria vigilância sanitária. Fragmentos circularam por bairros inteiros durante 15 dias. 7 áreas foram evacuadas. Mais de 112 mil pessoas passaram por triagem no estádio olímpico. Muitas sem receber explicação clara do que estava acontecendo. Aqui é onde a história muda de natureza. Enquanto o acidente se desenrolava, Goiânia sediava o Grande Prêmio de Moto Velocidade, um evento internacional. Pilotos e turistas estrangeiros na cidade. O governo fez uma escolha deliberada: controlar a narrativa, falar em vazamento de gás, acalmar a população e evitar pânico, evitar o cancelamento do evento. Enquanto pessoas eram contaminadas e adoeciam, a versão oficial era outra. Isso não foi uma confusão institucional. Foi uma decisão política. Oficialmente foram 4 mortes. Israel Batista dos Santos, funcionário do Ferro Velho, exposto a 5 grays, morreu em 18 de outubro de 1987. Admilson Alves de Souza, também funcionário, morreu em 27 de outubro. Maria Gabriela Ferreira, esposa de Devair, a mulher que levou a cápsula à vigilância sanitária, morreu em 23 de outubro. Leide das Neves Ferreira, 6 anos, exposta a 6 grays, danos nos rins, pulmões, hemorragia interna. Ficou isolada no hospital. Funcionários tinham medo de chegar perto dela. Morreu em 23 de outubro, mesmo dia que Maria Gabriela. Foi sepultada em um caixão de chumbo, transportada por guindaste. Cerca de 2.000 pessoas tentaram impedir o enterro. Ela foi enterrada no ponto mais distante do cemitério. Hoje, o hospital que a tratou tem o nome dela: Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves. Os túmulos das 4 vítimas estão até hoje no cemitério de Goiânia, mal conservados, de granito. Não tem nenhuma placa contando o que aconteceu. Devair sobreviveu à exposição de 7 grays, a maior dose documentada entre os sobreviventes. Perdeu o cabelo. Desenvolveu complicações em múltiplos órgãos. Tornou-se dependente de álcool. Viveu com a culpa de ter aberto a cápsula. Morreu em 1984. Ivo Ferreira, pai de Leide, sobreviveu. Após a morte da filha, entrou em uma depressão severa. Morreu em 2003. O número oficial é 4 mortes. A Associação das Vítimas estima que até 2012, mais de 100 pessoas haviam morrido de cânceres e doenças relacionadas. Cerca de 1.600 pessoas reconhecidas como afetadas. Lourdes das Neves Ferreira tem 72 anos. Perdeu a filha, o marido e a casa, demolida na descontaminação. Recebe R$ 954 de pensão mensal, abaixo do salário mínimo. O acidente do Césio 137 não foi causado pela curiosidade de catadores. Foi o produto de 4 falhas encadeadas. O IGR abandonou o equipamento sem notificar a CNEM, violação direta da licença. A CNEM não fiscalizou, 2 anos sem verificação. O relatório da IAEA de 1988 é direto. A supervisão falhou. Quando a cápsula chegou à vigilância sanitária, ficou 2 dias numa cadeira. Não havia protocolo de emergência radiológica em Goiânia. Os médicos não identificaram a síndrome de radiação aguda. Os sintomas foram tratados como gastroenterite. Cada falha foi a condição para a próxima. Nenhuma isolada teria conduzido ao desastre. Juntas, produziram o resultado. Cinco pessoas foram condenadas por homicídio culposo. 3 médicos do IGR, um físico consultor e o médico proprietário do prédio. Pena: 3 anos e 2 meses, regime aberto. Todos eram réus primários. As penas foram convertidas em multas e prestação de serviço à comunidade. Pouco depois, as penas foram extintas por indulto presidencial.
Em 2005, o crime prescreveu. Nenhuma dessas pessoas passou um dia sequer atrás das grades. Mais de 6.000 toneladas de material contaminado estão depositados em contêineres de concreto em Abadia de Goiás. O material permanecerá radioativo por aproximadamente 300 anos. As pensões das vítimas não têm reajuste desde 2018. 603 beneficiários ativos, centenas de processos em tramitação. Em março de 2026, a Netflix lançou Emergência Radioativa, gravada em São Paulo, não em Goiânia. Os nomes foram trocados, a história virou produto. Os túmulos das 4 vítimas estão no cemitério, de granito, sem placa, sem memorial. O Brasil construiu o monumento e deixou o lugar se desfazer. Em algum momento entre 13 e 28 de setembro de 1987, uma menina de 6 anos brincou com um pósio no chão enquanto comia. Ela não sabia o que era, o pai não sabia, o tio não sabia, os catadores não sabiam, Devair também não sabia. Quem havia de saber era o IGR, que abandonou o equipamento, com o ACNEM, que não fiscalizou, com o governo, que escolheu a narrativa internacional, com os médicos, que não reconheceram os sintomas. Devair disse que se apaixonou pelo brilho da morte, mas quem colocou a morte ao seu alcance não foi responsabilizado. É isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve para não perder os próximos, ativa o sininho e assiste esse último aqui que eu fiz. Valeu, falou, é nóis.